E aí, galera, vamos começar então? Vamos continuar a resolução aí, conforme a gente já tinha combinado, beleza? Exercício 28. O exercício 28 diz o seguinte: Fernanda, tá aqui, e Teresa, juntas, têm 28 anos. Fernanda tinha 2 anos quando Teresa nasceu. Qual é a idade atual de Fernanda? Se Fernanda tinha 2 anos, então a diferença entre a idade de Fernanda e Teresa é de 2 anos. Então vou colocar aqui. Hoje, juntas, Fernanda mais Teresa tem 28 anos. Hoje, juntas. Fernanda tem 2 anos a mais que Teresa. Se Teresa tem essa idade que eu não sei, Fernanda tem que ter essa idade mais 2. A ideia do a mais. Se eu tiro o a mais dos 28, as duas passam a ter idades iguais. Então, eu posso pegar esse 26 e dividir em duas partes iguais, certo? 1 para o 2, 2 para o 2, nada. Desço o 6. 3 vezes 2, 6. Para o 6, nada. Então, Teresa tem 13 anos e Fernanda tem 13 mais os 2 que eu tirei, que daria 15 anos. Como a pergunta é sobre a idade de Fernanda e Fernanda é a mais velha, então Fernanda tem 15 anos, alternativa C responde a questão. Vamos resolver o próximo, então. 29. Dois automóveis estão viajando em uma mesma estrada, só que em sentido contrário. Os dois iniciaram a viagem na mesma hora, em cada um dos extremos da estrada. A estrada tem 750 quilômetros de extensão. Depois de 2 horas, os dois resolveram parar. Um deles havia percorrido 160 quilômetros e o outro 150 quilômetros em sentido contrário. Nesse momento, qual a distância entre os dois automóveis? Nós resolvemos um exercício igualzinho nessa mesma folha aí, que é o exercício 4 e o exercício 7. São dois exercícios que têm essa mesma ideia. Então fica fácil de a gente resolver se a gente fizer uma retinha. Né? Vou fazer uma retinha aqui, tá? Opa! Minha retinha não está muito reta, né? Deixa eu melhorar a minha retinha aqui. Que eu já tenho certeza que não vai sair tão melhor, mas tá bom. Vamos lá. Então, os dois carros estão aqui, a uma distância, um do outro, de 750 quilômetros, né? Deixa eu fazer a distância de uma outra corzinha para não ter dúvida. A distância de 750 quilômetros, um do outro. Está aqui. Um móvel partiu em sentido contrário e percorreu 160 quilômetros, aqui. O outro que estava também indo de encontro, né, no sentido contrário, percorreu 150 quilômetros. 150 quilômetros. E a pergunta seria, nesse momento, qual é a distância entre os dois automóveis? Nesse momento, qual é a distância entre os dois automóveis? Tá? Então, o que seria mais simples eu fazer? Somar 160 com 150 e tirar do 250. Então, é isso que nós vamos fazer. Tá? 160 quilômetros mais 150 quilômetros dá 0. 6 dá 11. São 310 quilômetros. Se a distância total era de 750 quilômetros e os dois juntos já percorreram 310 quilômetros, isso aqui vai dar 0, 1 para o 5, 4, 3 para o 7, 4. Então, 440 quilômetros é a distância
atual entre os dois, a alternativa C responde o problema. E vamos agora para a última questão dessa folha, que diz o seguinte: se Maurício tivesse 13 anos a menos, estaria com 47 anos. Se Vanessa tivesse 15 anos a mais, estaria com 40 anos. Quantos anos Maurício tem a mais que Vanessa? Então, se Maurício tivesse 13 anos a menos do que ele tem hoje, ele estaria com 47. Significa que hoje Maurício tem 47 mais 13. Porque a questão fala que se ele tivesse 13 anos a menos, ele estaria com 47 anos. Então, hoje ele tem 13 anos a mais. 47 mais 13, 47 mais 13 dá 60 anos. Então, Maurício hoje tem 60 anos. Vanessa, hoje, Vanessa tem... Aqui ele fala o seguinte, que se Vanessa tivesse 15 anos a mais, estaria com 40. Então, ela tem 40 menos 15, porque ela não tem 15 anos a mais hoje. Então, hoje Vanessa tem 25 anos. A pergunta feita aqui é quanto que Maurício tem a mais que Vanessa. A questão do a mais aqui, uma subtração resolve. 60 menos 25, 5 tem que pegar emprestado aqui, ficam 5. Aqui fica 10, 5 para o 10, 5, 2 para o 5, 3. Hoje, então, Maurício tem 35 anos a mais. A alternativa correta é a alternativa C. Finalizamos essa folha, então. Espero que você tenha entendido. Dá para você ver, rever, até não ter dúvida. E qualquer dúvida a mais do que essa, é só me procurar no plantão. Um abraço e até mais. Valeu!